Olá, tudo bom? Se você foi diagnosticado com gordura no fígado, se fez exame de ultrassom e o médico falou tá com gordura no fígado, ou se você já tem aqueles sintomas, né, o estufamento abdominal, aquele cansaço que não te larga, você precisa parar tudo e assistir esse vídeo, porque eu vou falar para você de um nutriente que pode te ajudar a limpar essa gordura do fígado. Existe esse nutriente que é um gerente de exportação dessa gordura. Muitas pessoas não consomem mais, inclusive com medo de aumentar a gordura no fígado. Eu vou te explicar essa maluquice toda. É um nutriente essencial que exporta essa gordura que está trancada lá dentro do fígado, inflamando mais seu fígado. Você precisa assistir esse vídeo, é muito fácil e econômico. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você já teve gordura no fígado, se você atualmente tem, alguém da sua família. Escreve para mim o que você fez para resolver. Eu vou adorar ver o seu comentário. Muitas pessoas que recebem esse diagnóstico de gordura no fígado levam isso na brincadeira, não se preocupam tanto assim em tratar, acham que é só fazer uma dietinha aqui uns dias que o corpo vai eliminar essa gordura do fígado rapidamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque esse pode ser um erro muito complicado. A gente sabe cada vez mais que o acúmulo de gordura no fígado pode ser uma coisa silenciosa e cumulativa com o passar do tempo. Para algumas pessoas pode evoluir para um problema muito mais grave, como inflamação no fígado, fibrose e em casos mais graves, podendo levar até a cirrose e falência completa do fígado, precisando de um transplante. Pode parecer um exagero falar isso, mas existem cada vez mais casos de gordura no fígado associada à má alimentação, não só o álcool, né, que era o padrão comum antigamente de aparecer gordura no fígado. Então, a gordura no fígado não vem só da gordura que você consome na alimentação do dia a dia, não vem só daquela fritura, daquele azeite, daquela castanha. Quando a gente consome excesso de açúcar refinado, farinha branca, bebida adoçada, o fígado sofre um processo chamado de lipogênese de novo, em que ele literalmente transforma o excesso de carboidrato que você consome em gordura pura, em triglicerídeo, virando uma fábrica de gordura que fica sobrecarregada e não consegue dar vazão. O fígado está lá produzindo cada vez mais gordura, 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 de acordo com o carboidrato em excesso que você consumiu. E tem aí uma pane metabólica que está relacionada, que é a resistência à insulina, né? O pâncreas produz quantidades grandes de insulina, que é aquele hormônio que ajudaria a guardar esse excesso de açúcar dentro das células, e esse excesso hormonal sinaliza para o fígado para acelerar a produção e o armazenamento de gordura interna, bloqueando a queima de energia, bloqueando a lipólise. Então, por um lado, você tem o fígado guardando gordura e um pâncreas secretando insulina, evitando que você queime a gordura. Então, tá feita a festa aí, a receita do caos. Aí você tá pensando, mas que coisa estranha, se o fígado tá cheio de gordura, por que ele não joga essa gordura para fora? Por que ele não se livra dessa gordura? O fígado não consegue exportar gordura livre pelo sangue, tem um bloqueio no nosso corpo para isso. É como se ele precisasse empacotar em pequenas cápsulas de transporte, que são o VLDL, a lipoproteína de densidade muito baixa. Pensa mais ou menos no VLDL como um caminhão de lixo que recolhe o lixo, né, a gordura e excesso do fígado, e leva, né, para fora. Então ele precisa desse caminhão circulando, o VLDL, e a matéria-prima para fabricar esse caminhão é a colina. Sem ela, o corpo não consegue produzir o VLDL de forma suficiente e adequada. Então, o resultado prático é que sem a colina em quantidades necessárias, você não consegue produzir o VLDL para exportar aquela gordura que está presa dentro do seu fígado. Vamos falar então de bons alimentos que são fontes de colina no dia a dia. Você vai se surpreender, porque o primeiro ingrediente, o primeiro alimento que você mais deveria consumir se você tem gordura no fígado, são os ovos. A gema do ovo é a fonte mais rica, prática, acessível de fosfatidilcolina que está presente na natureza. Então, muitas pessoas falam assim, tô com gordura no fígado, tô com muita gordura no meu corpo, vou parar de consumir o ovo, ou vou consumir só a clara, porque a gema do ovo tem colesterol. Esse colesterol da gema do ovo, salvo raras exceções de problemas metabólicos genéticos, não vai alterar a sua quantidade de colesterol de gordura no fígado. Não vão ser 2, 3 ovos por dia que vão entupir suas artérias ou acumular mais gordura no seu fígado. Desde que você faça, né, o restante da alimentação equilibrada. Tem que botar um parênteses aqui. Então, 2 ovos por dia já fornece uma excelente porcentagem da recomendação diária de colina para iniciar a maior produção do VLDL e liberar esse excesso de gordura que está estocada ali. O ovo é um alimento muito versátil, muito prático, né? Ele vai do café da manhã para o lanche da tarde. Então, é uma excelente opção para o nosso dia a dia. Outras fontes assim, de elite para você acrescentar se você quer consumir mais colina de fontes alimentares no dia a dia. Primeiro é o fígado bovino, que é a maior concentração de colina por grama da natureza. O fígado de aves também pode ser uma opção, de frango, por exemplo.
Então, consumir um bife de fígado por semana pode ser uma opção interessante para você. Não é para comer todo dia, porque o fígado o bovino e o de ave tem uma super dose de vitamina A. Então, todos os dias daria problema para você. Tudo demais nessa vida faz mal. Mas um bife por semana poderia ser uma boa opção. Os peixes gordurosos, também como a sardinha, o salmão, o atum, mesmo os enlatados, tem colina também e de quebra são ricos em ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no fígado e baixam os triglicerídeos circulantes. Então, uma excelente opção para o dia a dia e econômico, né? Principalmente quando a gente pensa nas versões enlatadas. A soja e o tofu, principalmente o edamame, derivados da soja, assim, saudáveis. Eu não estou falando daqueles ultraprocessados de soja que são vendidos como se fossem nuggets, não. A soja e os produtos básicos da soja são excelentes opções de colina para os vegetarianos garantirem esse aporte correto. Então pode ser uma opção para você pensar, de repente, se você nunca consumiu, em acrescentar mais no seu dia a dia também. Ainda tem estratégias interessantes para você diminuir a gordura do fígado, se você está precisando. Uma delas é consumir mais azeite. O ácido oleico, que está naturalmente presente em abundância no azeite e no abacate também, ajuda a melhorar a resistência à insulina e reduz a inflamação crônica de baixo grau no tecido hepático. Então, uma ótima opção de gordura, sim, para consumir se você tem gordura no fígado. Se você está gostando do vídeo, eu peço para você a curtida, porque isso é muito importante para mim, e para você compartilhar com alguém que sofre com problema no fígado. Vamos ajudar mais pessoas. E de quebra, quero te convidar a conhecer os meus desafios de 10 dias. Tem para ajudar a controlar a inflamação, o açúcar do sangue, a emagrecer. Cada dia você recebe receitas, dicas, todo mundo que está fazendo está adorando. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Tem um hábito que cada vez mais vem sendo difundido e está respaldado pela ciência, que é o de você consumir o café diariamente. A gente já sabe do efeito ultraprotetor que o café tem para o fígado, com umas gotinhas de limão. Isso está sendo validado pela patologia moderna, porque o café é bem rico em ácido clorogênico e polifenóis que ajudam a diminuir a progressão da fibrose e protegem as células do fígado, e o limão ajuda pela vitamina C, os compostos bioativos, que pode ajudar. Tem gente que bota fatia de limão, tem gente que bota gotas de limão, e pode ser uma opção interessante, mas o ideal é que você não bote açúcar, tá? Como eu te falei, o excesso de açúcar simples aumenta a quantidade de insulina, aumenta a quantidade de gordura no fígado, e cortar o açúcar simples é super importante nesse momento. Vale a pena a gente ainda falar de como a melhora da saúde intestinal pode ajudar na saúde do fígado. Esse é um detalhe que é muito importante, poucas pessoas falam, né? Quando a gente tem uma barreira intestinal danificada, algumas toxinas bacterianas podem escapar para a corrente sanguínea, né? Ficar mais permeável ali, e vão direto para o fígado, gerando uma inflamação que piora a esteatose. Então, para você corrigir, você tem que nutrir o seu intestino. Probióticos, kefir, iogurte, tem uma playlist de probióticos maravilhosa aqui. Fibras solúveis, psyllium, chia, os próprios leguminosas, né, grão de bico, ervilha, lentilha, são ricos em fibras solúveis que agem como prebióticas, melhorando o crescimento de bactérias benéficas, aumentando a formação de ácidos graxos de cadeia curta, que melhoram essa questão da permeabilidade intestinal também. Cuidado se você está querendo emagrecer, porque emagrecer de fato é muito importante para o fígado, principalmente se você está com fígado gordo, mas tem que ser um emagrecimento controlado e sem nenhum tipo de radicalismo. A perda de 5 a 10% normalmente é o tratamento mais eficaz para diminuir a quantidade de gordura no fígado acumulada. Mas perder peso rápido demais por jejum extremo, exercício extenuante, déficit calórico muito agressivo pode causar uma mobilização muito violenta e repentina de ácidos graxos para o fígado. E isso gera uma sobrecarga transitória que pode piorar a gordura hepática temporariamente. Então, o ideal é fazer as coisas com calma, sem pressa. Você não acumulou essa gordura toda no fígado em um mês, então você não tem que perder todo o peso que você estava acumulado em um mês também. Devagar e sempre a gente chega lá, e se você precisar de ajuda, lembra dos meus desafios. Lembra de dar uma olhada nas minhas playlists de tudo para o fígado lá, além de dicas como essa aqui, de informação cientificamente comprovada. Também tem receitas de chás, refeições que você pode fazer que são saudáveis para o fígado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se esse conteúdo aqui abriu seus olhos para você perceber realmente a importância da colina e de outros nutrientes para a saúde do fígado, eu vou te pedir mais uma vez a sua curtida, ela é muito importante para mim. Também te pedir para que você indique e compartilhe esse vídeo para quem você sabe que vai gostar e precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!